Maravilha. Vamos lá, continuar cantando, Vamos cantar a eternidade. Daniel 9, 15 a 17, nós leremos juntos e falaremos hoje sobre o tema: o perdão tem que ser implorado. Vamos repetir, crianças. O perdão tem que ser implorado. O perdão tem que ser implorado. Nós vamos aprender lições maravilhosas a esse respeito. Então, abra os ouvidos do coração. Jesus repreendeu judeus que fechavam os ouvidos do coração para não serem convertidos por Cristo. Nós vamos abrir, não vamos cometer esse pecado. Vamos abrir os ouvidos do coração. E a advertência de Deus é: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, Daniel 9, 15 ao 17, todos juntos. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apague-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Oremos. Ouve, Senhor, nossas orações, como cantamos e como acabamos de ler também. Que haja em nós desejo verdadeiro e sincero, apesar de todas as impurezas, todas as corrupções que praticamos durante a semana e hoje mesmo até, mas tenha compaixão de nós e dá-nos um novo coração, que nós mesmos venhamos a criar um novo coração em nós, venhamos nos converter a Ti, não desrespeitando a Tua presença, nem a Tua mensagem, fingindo não ouvir, não dando a devida atenção. Que não nos sintamos cansados do Senhor, nem das maneiras com as quais o Senhor se deixa ser experimentado, como são os meios de graça que estamos usando neste dia. Ajude-nos a ouvir a Tua voz, a nos alimentarmos de Ti e a vivermos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Você pede perdão para Deus, implora por perdão ou somente pronuncia palavras sem sinceridade? Você apenas pede, e pedir aqui eu estou considerando aquele pedido sem uma profunda consciência, né? Quando você acha que a culpa é leve, não é uma grande culpa, a culpa é leve. Ou você implora porque você tem uma consciência mais profunda, então você implora. E aqui eu estou fazendo um contraste, uma comparação com a oração que implora perdão porque você tem uma consciência profunda. Ou você apenas finge, né? Pronuncia palavras, não sei porquê, talvez porque acostumou, ou porque quer passar a ideia de religioso, enfim, seja lá o que for, ou por desencargo de consciência, você pronuncia palavras sem sinceridade. Como é a sua oração ou perdão? Essas perguntas são importantes porque se você não sente, não tem uma profunda consideração por quem você ofende, você sentirá que a ofensa foi
gravíssima. Se você tem, melhor dizendo, uma profunda consideração por quem você ofende, você sentirá que a ofensa foi gravíssima. Ou seja, o sentimento da gravidade da ofensa depende do sentimento de consideração. Vocês entenderam isso? Eu uso uma frase aqui que é assim, principalmente quando a gente está estudando Gênesis, a desobediência ali no início, o ser humano comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os homens, sem Deus, né? Para uma mente sem Deus. Então, quando você trata disso e fala que toda desgraça vem de pegar um fruto e comer, as pessoas acham isso um absurdo. E aí eu uso a frase o seguinte: a gravidade da ofensa não está no ato, mas na dignidade do ofendido. Vocês entenderam isso? É o que nós estamos tratando aqui. A gravidade da ofensa não está no ato, necessariamente, está na dignidade do ofendido. Então não importa se o primeiro pecado fosse assassinar alguém ou fosse comer um fruto, não importa. A dignidade de Deus foi ofendida e ali está a gravidade da ofensa. Está ficando claro? Por isso que nós tratamos na EBD sobre a importância de trabalhar nas crianças o correto e bíblico entendimento de culpa. Se você dá uma ordem para ela tirar o prato da mesa e colocar na pia e ela simplesmente desobedece, a gravidade daquela ofensa não foi porque ela não levou o prato, não é só isso, é a dignidade de Deus. Esse é o problema. E ela precisa saber disso. Ela precisa reconhecer isso. Então, com pouca consideração por Deus, a ofensa será considerada leve. Se você tem pouca consideração, o que você fizer considera leve. É por isso que hoje o que mais a gente ouve é argumento de justificativa ou coisa que o valha. Nós mostramos assim: meu irmão, foi muito grave você faltar o domingo. Não foi não, que eu fui em outra igreja, eu fiz minha parte em outra igreja. Irmão, você não sabe ainda quem é Deus. Você tem uma igreja, você tem um compromisso nela, você não foi autorizado pela liderança para ir para outra igreja, simplesmente você foi, ou então ficou em casa, ninguém sabe, ou foi fazer outra coisa, seja lá o que for, e você faltou o culto. Como disse o pastor Ivanildo aqui, pregando nas minhas férias, eu não vi, mas vocês me passaram. Ele disse: olha, a convocação não é do conselho para o culto, é de Deus. É de Deus. Eu lembro do pastor, salvo engano, Batista, quando ele estava dizendo o seguinte, esqueci agora o nome dele, ele é jovem, escreveu aquele livro, Inteligência Humilhada. Jonas Madureira, obrigado. Jonas Madureira. Na pandemia, muita gente falando da pandemia, disso, daquilo, pode culto online, não pode culto online, não sei o que, ele deu uma resposta muito boa. Ele disse assim: irmãos, não tem como ter culto online, porque a convocação é de Deus para uma reunião pública e solene. Como que você faz reunião pública online? Não está público esse negócio, cada um no lugar, é um encontro público, Deus convocando. Então, você vai tratar dessas coisas, e quem tem pouca consideração por Deus, não, você não é grave assim não, pastor, o senhor está em outro tempo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, umas conversas dos colegas, né? Alguns não estão mais no presbitério, o que eu ouvia era: ele é novo, saiu do presbitério, do seminário agora, então esse zelo todo dele é só agora, daqui a pouco você vai ver, ele não está nem aí. E hoje eu estou com mais gás do que antes. Não, irmão, agora é que a gente tem que ir para cima mesmo, não pode brincar com essas coisas não, o fim está próximo. E eu tenho que entender, cada falta, a gravidade está na dignidade de Deus.
Se eu tenho pouca consideração por Deus, pouco importa o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A vida é minha, eu vivo. É igual aquelas feministas, né? O corpo é meu, as regras são minhas. E o inferno vai ser seu também. Pode ter certeza. Não tem outro lugar. Então, a consideração que eu tenho por Deus vai fazer com que eu perceba a gravidade da ofensa. Se eu tenho uma consideração leve, qualquer ofensa, não foi uma mentira, só foi uma mentirinha, deixa para lá. Uma difamação, só foi uma difamação, deixa para lá. Nunca há uma gravidade, percebe? Tudo leve, tudo leve. Deixa para lá e é tudo leve. O que é que tem? Eu perdi minha paciência com minha esposa. Todo mundo perde, aí usa logo todo mundo. Mas a maioria está indo para o inferno, não vai para todo mundo não, irmão. Faz igual a Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Se todo mundo não vai, eu vou. Não pode ir por todo mundo, tem que ir pela palavra, tem que ir por Deus. Eu tenho que me preocupar, eu perco minha paciência com a esposa, não posso. Eu perco a paciência com meus filhos, não posso perder paciência com o filho. Pastor, mas aí tem que ser impecável. Então, tem a graça aí, e tem um meio de graça. Como é que está a sua vida de oração? Você se enche mais do quê? Porque essas coisas, às vezes, evidenciam, nos provam, né? Deus nos provando, evidenciando as nossas fraquezas, para mostrar o quanto a gente está perto ou distante de Deus. Quanto mais cheio de Deus, mais condições de ser paciente, né? De ter as virtudes espirituais. Mas se a gente não usa dos meios de graça e se afasta de Deus, a consciência de quem é Deus, o que Ele é, de sua dignidade, vai se perdendo, vai ficando cauterizada. E eu vou fazendo o que eu quero, como quero, e as faltas gravíssimas eu não percebo. Não analiso assim, acho leve. E talvez por isso eu não tenho muita oração pedindo perdão do pecado. Não lamento, não clamo pedindo perdão, não clamo. Porque eu não acho que eu fiz coisas gravíssimas. Quem fez coisa gravíssima foi Hitler. Quem fez coisa gravíssima foram os ditadores aí, os assassinos. Mas eu não, olha lá para ele, assassino miserável. E a gente não olha para dentro da gente. Peraí, e como é que eu estou? Como que eu estou? Às vezes o coração sem amar, sem perdoar. Então, está igual ao outro. É Jesus quem diz, é a palavra de Deus quem diz. Você só não executou porque não teve ainda as oportunidades. Mas se você pudesse, você tiraria a vida do outro. Por isso você não o ama. Por isso você não o perdoa. Pouca consideração por Deus faz com que as ofensas sejam vistas como leve. E com profunda e completa consideração por Deus, com correta consideração por Deus, as ofensas serão vistas como gravíssimas. Não importa se é só comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem todos, infelizmente, estavam aqui quando nós expomos Daniel 1:8, né? Por exemplo, o Gilmar e família não estavam. E aí eu lamento que eu não vou conseguir explicar tudo de novo agora. Mas veja, está escrito lá que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E você sabe o que isso significa agora lá, né? A gente viu toda uma explicação. Era só o comer. Mas tem coisa que é tão grave, eu tenho que prestar atenção até no comer. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Não é o que está escrito? Então, você tem que fazer tudo para a glória do Senhor. Desde comer, beber ou outra coisa qualquer. Eu falo para a glória do Senhor. Eu penso para a glória do Senhor. Eu planejo e realizo qualquer coisa mínima que seja para a glória do Senhor. Eu abro os olhos ao acordar para a glória do Senhor. E eu me levanto da cama para a glória do Senhor. Dá um exemplozinho bem básico.
Olha como isso é grave. Na casa não trabalha apenas a mãe, nem o pai. Todos trabalhando desde cedo. Não podemos, viu, pai e mãe, deixar as crianças terem um dia sem agenda, sem responsabilidade. Então vamos começar com acordar. Acordou, oração, leitura bíblica e arruma a cama. Mas arruma a cama tem a ver com santidade? Tem sim. Claro que tem. Ordem, princípio da organização. Veja como Deus é ordeiro. Organização, limpeza, responsabilidade, tudo está lá na Bíblia. Põe a criança para fazer isso. Marido, ajude sua esposa, arruma a cama. Né? Acordou, arruma a cama. E não fique paciente quando ela disser: meu bem, não arrumou direito. Essa parte aqui, você vai lá de novo e ajeita de novo. Portanto, quer comais, quer bebar por outra coisa qualquer. Isso é para a glória de Deus. Se você não fizer, quem vai fazer? O pai, a mãe, alguém. Né? Você não fez. Aí levantou, vai ajudar a mamãe lá no café. Põe a mesa. Ou a mesa que a gente fala pôr os pratos, né? Põe a mesa. O comportamento, até o alinhamento da cadeira, mas pastor, aí já é legalismo. Não, é princípio de ordem, de respeito, de reverência. Se não aprenderem a comer em casa, vão ser bagunceiros na rua. Vão ser bagunceiros. Veja que nós somos sal e luz em qualquer lugar. Como que um visitante não crente vai chegar aqui e olhar para a nossa igreja e ver crianças descontroladas, adultos sem respeito, uma igreja toda sem reverência? Não. A pessoa vai olhar assim: olha, eu já estou nesse mundo, lá onde eu estou. Aí eu venho para trocar 6 por meia dúzia, ele vai ver que tem a mesma coisa. Não estou falando para a gente criar uma regra nossa, não humana. Eu estou falando de aplicar os princípios bíblicos, para que eu saiba que quando eu quebro qualquer princípio e não glorifico a Deus, a gravidade é incalculável dessa ofensa por causa da dignidade dele. E a gente precisa restaurar essa consciência de quem é Deus ou o que Deus é, para que cada ato meu seja calculado, medido, cada palavra, cada pensamento, porque eu vivo para a glória de Deus em todas as coisas. Nós precisamos urgentemente nos santificar nessas coisas todas que eu estou descrevendo aqui, listando, para vivermos diferente do mundo e glorificarmos a Deus. Eu tenho que ter uma grande consideração por Deus, como Deus merece, para que cada falta contra Ele seja reconhecida como gravíssima. Então, se eu vivo para a glória de Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, se eu como de uma forma que não glorifica a Deus, eu tenho que desenvolver uma consciência de culpa. Se eu bebo e não glorifico a Deus, também. Se eu faço qualquer coisa sem glorificar a Deus, eu tenho falado no culto, a gente falou com as crianças lá, mas eu estou contabilizando aqui os pecados, eu estou vendo a luta da mãe aqui, e eu vejo cada pai como é que está. Dá para perceber claramente a criança que não adora, só está aqui, porque trouxemos, mas não adora, não está no serviço a Deus. E nós vamos ter que continuar trabalhando a consciência sobre o que Deus é. Filho, você tem que vir para adorar a Deus. Não é só o comportamento, porque tem muita gente no inferno de comportamento bom. É adorar a Deus. Tem a ver com comportamento, mas é adorar a Deus. Então eu tenho que ter reverência no ouvir. Eu tenho que administrar os pensamentos.
Eu não posso ser uma pessoa como o mundo pensa, que diz assim, bom, os pensamentos eu posso ter o que eu quiser, eu posso pensar no que quiser. Não, a Bíblia não diz isso. Você já estudou Colossenses? Lá no capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Ele está dirigindo até o que pensar, porque é pecado pensar o que Deus reprova, não é verdade? E o sentimento no coração? Você pode dizer assim, mas eu não tenho controle sobre os meus sentimentos. Tem que ter. Quando Caim teve um sentimento assassino contra o seu irmão, Deus chegou e disse para ele assim: o desejo está no teu coração, mas a você é a responsabilidade de dominá-lo. Trazendo aqui as palavras de hoje, né? A responsabilidade de controlá-lo é sua. Se você não fizer, então já era um pecado, já estava o pecado no coração, mas era ele quem tinha que controlar. Vocês percebem que eu tenho então que reconhecer quem Deus é para poder ter controle sobre todas essas áreas? Porque para implorar a Deus por perdão, é preciso reconhecer o incomparável valor da dignidade de Deus. Você não implora por perdão se você não souber quem é Deus. Se você não reconhecer quem é Deus como Ele se revela. E é por isso que também não tem havido consciência de ofensa gravíssima como quando nós prejudicamos o outro. Porque, veja só, quando eu tenho uma consciência correta de quem Deus é, inseparavelmente eu vou reconhecer o valor que Deus está dando ao meu próximo. Lembra dos mandamentos resumidos? Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo. O amor por Deus está inseparavelmente ligado, relacionado no amor pelo próximo. Ao ponto de 1 João dizer: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Percebe? Então a dignidade do outro depende do reconhecimento que eu tenho da dignidade de Deus. Porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Se a gente faz alguma coisa contra a vida do outro, por menor que seja, com essa consciência, a gente vai lamentar, vai procurar o outro, vai implorar o perdão, e dependendo do que seja, a gente vai reparar a ofensa. Vai reparar. Se tem uma coisa que acaba com a vida de alguém, é difamação. Se tem uma coisa que acaba com a vida de alguém, é alguma injustiça. Outro dia a gente passou aqui, eu e o conselho, eu não me lembro exatamente se foi mais de um ano, um processo disciplinar que nós sofremos, 2 anos, 1 ano e pouquinho, quase 2, né? Sem denúncia. E desde o primeiro dia eu disse: espera aí, vocês vão nos processar com base em quê? Nós fizemos o quê? Nós precisamos saber para nos defender. E passamos estressantes quase 2 anos, 1 ano e tanto. E depois tiveram que reconhecer, a partir do recurso superior, que estava nulo tudo aquilo. E eu perguntei: cadê o pedido de perdão agora? Porque o que não faltou foi desgaste, fala, difamação, não sei. Cadê agora? Você não pode fazer um negócio desse. Isso é gravíssimo. Isso só acontece se o reconhecimento do que Deus é estiver no nível mais baixo possível. Aí eu não me importo o que eu digo, falo e faço contra o outro. Não importa. Não importa. O meu pecado contra o outro tem a ver com o meu pecado contra Deus. O que disse Davi no Salmo 51? Pequei contra ti somente. Mas peraí, ele assassinou Urias para possuir a esposa dele, Betseba, ou Batseba, como queira a tradução, a transliteração. E aí? Por
pequei contra Betseba somente? Porque todo o nosso pecado é contra Deus. Então, eu tenho que ter essa consciência para que eu possa implorar. Quando eu falo com o outro, é contra Deus. Eu disse para vocês, não quero pousar aqui de muito santo, mas quem tem me segurado, guardado na minha paternidade é essa consciência. E aí eu disse a vocês que lendo, estudando sobre a paternidade, o que é disciplina, para não extravasar. Outro dia eu estava com muita raiva para disciplinar um dos filhos, muita raiva. E eu prometi, nós estávamos em São Paulo, chegar em casa, mas eu não quero nem desistir. A coisa vai ficar feia, não queria nem estar na perna. Coitada da criança, veio orando, de lá até que, falar em orando, lembrei de uma história que me contaram ontem, que um filho do pastor aprontando que só, aí o pastor pegou o filho, colocou o menininho aqui no ombro assim, e foi passando no meio da igreja para sair, para corrigir. Aí o menino, irmãos, olhem por mim. Irmãos, olhem por mim. Então, eu acho que esse meu filho ou filha estava nesse lamento de lá até cá. Mãe, olhe por mim, ó Deus. De lá até cá. E Deus ouviu a oração. Cheguei em casa, irmãos. Até chegar em casa, Deus trabalhou a consciência de que meu filho não é meu objeto. E disciplina não é espancamento. Tem que disciplinar. Não pode deixar de disciplinar, mas não é espancamento, não é desabafo de raiva, de sentimentos pecaminosos. Não é. Então eu tenho que disciplinar. Não podemos ter essa cultura do mundo, não. A dor não pode ser causada. Claro que pode. É a melhor linguagem, diz Provérbio. Você corrige e salva a alma do inferno. Porque tem conceitos que ele não consegue entender de outra forma. Por exemplo, autoridade e submissão. Lá em casa, os três já sabem. A autoridade mais forte, maior e tudo sou eu. Estou falando só do tamanho. Eles percebem. Então, quando eu corrijo, eles sabem. Se eu não fizer, ele corrige. Então, ele já sabe. Quem manda aqui não sou eu. Então, já se submete. Esse conceito, pela graça de Deus, é transmitido dessa forma. Mas você vai explicar. Só quando ele tiver 15 anos para entender. Aí já passou do tempo, né? E aí eu cheguei em casa e vendo que eu estava pecando muito, era raiva. Aí eu sento com a criança para pedir perdão, mas não estou falando isso para exaltação, dizendo humildemente, irmãos, é vergonhoso. E aí a graça de Deus trabalha essa consciência e você vai lá, meu filho ou minha filha, você me perdoa, eu não deveria ter sentido isso. E uma dica aqui para os pais, né? Numa hora dessa, geralmente a gente fica muito envolvido ali com sentimentos e tal, e aí a gente deixa de corrigir, né? Então você administra, se controla, ora, mas aplica a correção. Nesse dia eu não apliquei não, tá? Mas aplica, você diz, olha, pronto, o papai orou, o papai pediu perdão, mas não pode deixar de corrigir, né? Então vem cá, sem varinha. Então, para implorar um pecado desse, eu tenho que saber quem é Deus e quem é a minha criança. Ela é a imagem de Deus. E a minha raiva contra ela é minha rebelião contra Deus. Se eu não tiver essa consciência que me corrija, eu não vou implorar, meu Deus, me perdoe. Eu estou transformando o que o Senhor está mandando fazer em outra coisa. E eu não estou sendo piedoso, gracioso, misericordioso e justo. Eu não estou sendo. Então a correção não vai valer biblicamente. Não é a chamada varinha bíblica ou disciplina bíblica. Não é. É espancamento, é outra coisa. Não é a correção bíblica. Então, vamos seguir aqui no texto. Vendo como e por que Daniel implora por perdão. Aqui você já entendeu para onde nós vamos caminhar. Porque Daniel implora aqui por perdão. Ele retoma esse assunto. E veja bem, ele implora.
qual é a consciência de Deus e de Daniel sobre Deus. Vocês estão ouvindo? Qual é a consciência de Daniel sobre Deus? Então, no primeiro momento aqui, no verso 1, você vê aquele dizendo assim, ó, na verdade é o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Para você implorar a Deus, você precisa começar com a consciência que Daniel teve. Por que Daniel está usando aqui? Ó nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. O que é que ele está considerando aqui? Ele está considerando, fundamentando a sua oração na esperança alegre de que Deus é o seu Redentor, é misericordioso. Ele está fundamentando na esperança alegre de que Deus é o seu Salvador. E ele está fundamentando essa oração nessa verdade para falar com Deus, como quem diz bem assim, Senhor, eu estou culpado mesmo, mas eu confio que o Senhor me salvou, me libertou da escravidão do pecado, me fez teu povo, por bondade do Senhor mesmo. Então a minha oração é baseada na tua graça. Vocês estão entendendo isso? Ele começa dessa forma para dizer, eu estou dependente, confiante, com fé na tua graça, na esperança alegre de que o Senhor é o meu Redentor, me libertou do pecado. Então, nossas orações não podem ser sem essa fé. Essa é a fé salvadora. A fé no Redentor Jesus. A fé no Deus Salvador. A fé naquele que é misericordioso, gracioso e que me salva. Me salva dos meus pecados. Eu tenho que ter a minha oração implorando por perdão fundamentada nessa fé. Se estiver, eu imploro por perdão. Eu imploro porque eu reconheço quem Deus é. Eu reconheço sua dignidade. Eu reconheço o seu ser completamente. Eu não faço caricaturas. Eu não vejo um Deus irado ou um Deus que não condena. Não, eu vejo Ele completamente. E completamente, como eu sei que Ele condena, mas por outro lado Ele não me condenou, porque condenou o Filho e me salvou na condenação do Filho. Eu então confio na bondade dEle, na misericórdia dEle, e eu imploro com essa confiança. Eu não chego com medo pecaminoso, eu não chego com dúvida, com incredulidade. Não vou orar porque Deus não perdoa, não, Ele é tão santo. Não posso orar dessa forma. Eu vou orar porque Ele é bondoso, misericordioso, Ele me redimiu para isso. Eu vou implorar o seu perdão. Vocês estão entendendo porque Daniel coloca essa primeira coisa aqui? E aí avança. A segunda coisa é que Daniel está até dentro dessa, né? Mas que Daniel considera a dignidade que Deus adquiriu. Deixa eu explicar isso aqui. Ó. Veja como o texto segue, né? E a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. O que é que Daniel está considerando agora aqui? Preste bem atenção, criança. Ele está considerando que Deus deveria considerar a si mesmo. Ele quis se revelar, e para se revelar ele escolheu um povo diante de todos os povos do mundo, escolheu um povo para ser seu povo, e colocou o seu nome naquele povo, mas se revelou como ele é, o Deus único, vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. E as nações que não entendiam Deus com a palavra, confundiam e diziam assim: esse Deus aí é o Todo-Poderoso, é maior do que os nossos deuses, é maior do que todos os deuses. Vocês percebem a distorção do que eles faziam? Eles não tinham a palavra, então eles diziam assim: esse Deus aí é o maior, é o Todo-Poderoso, mas ele é maior, nossos deuses também existem. Mas de uma forma ou de outra, Deus revelou quem ele é.
E todos viram isso, o mundo inteiro viu isso. E aí Daniel considera essa dignidade de Deus na sua oração. Senhor, o Senhor tirou o seu povo, o Redentor, né? E aí continua, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, para dizer o seguinte: Senhor, eu estou orando, implorando, pedindo que o Senhor considere a tua dignidade. O Senhor fez um nome. E olha o que ele vai dizer em contraste. O Senhor adquiriu um nome, no sentido não que Deus não fosse digno, mas Deus revelou dessa forma e todos conheceram dessa forma. Em contraste com a sequência: temos pecado e procedido perversamente. Preste bem atenção nisso aqui. Temos pecado. O Senhor adquiriu um nome digníssimo e nós temos pecado. Vamos juntar tudo. Nós não merecemos perdão. Nós merecemos condenação. Então só há, até aqui, 2 motivos para o Senhor nos perdoar. Primeiro, porque o Senhor é nosso Redentor. Segundo, pela dignidade do teu próprio nome. O Senhor prometeu que nos perdoaria. Prometeu que nós seríamos teu povo. Prometeu que nos salvaria. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, converter os seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei o teu pecado. E essa dignidade de Deus bondoso, perdoador, que restaura, é do teu próprio nome. Então só sobra para nós esses 2 motivos até aqui: que o Senhor é o nosso Redentor e que a tua dignidade está conhecida na relação conosco, de nos perdoar. Então, se o Senhor for nos tratar pela nossa dignidade, nós estamos perdidos. Mas por ser o nosso Redentor e pela dignidade do teu nome, de ser fiel, cumprindo a sua palavra, nos perdoe. É só essa a nossa esperança agora, de que o Senhor cumpra a sua palavra de nos perdoar. Vocês estão entendendo o raciocínio dele? Estão acompanhando claramente? Isso aqui é maravilhoso. O Senhor é o nosso Redentor, nós temos pecado, e o Senhor tem um nome digno a zelar. Nos perdoe por isso. Só sobra para nós de que o Senhor nos perdoe, porque o Senhor tem um nome digno a zelar. E disse que perdoaria qualquer pecado. Cumpra. Mas não é mandando, não é culpando Deus, nada disso. É humildemente dizendo: Senhor, usa isso. É a esperança que nós temos de que o Senhor seja fiel à tua própria palavra. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma compreensão que só a graça pode fazer. E aí ele segue falando de que Deus é aquele que garante a sua redenção. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Ou seja, Deus não permitiria que sua redenção falhasse. Deus não permitiria, Ele garante a sua redenção. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças. O que é justiça aqui? Daniel pede para Deus agir segundo a justiça, mas não significa condenação. Geralmente, quando a gente vê a palavra justiça relacionada a Deus, a gente entende que tem a ver com condenação, mas não é o caso aqui. Mas os benefícios com os quais Deus nos abençoa. Por exemplo, o ser humano é culpado. E Deus, como justo, não pode deixar o culpado sem punição, certo? Não pode. Mas Ele quis perdoar o culpado. Só que o culpado está culpado, que é o ser humano. E não pode, por exemplo, um animal morrer no lugar do ser humano, pagar pelo ser humano. Não pode. Porque a raça que caiu foi a raça humana. Não pode também Deus, Ele é Deus. Nem os anjos. A raça que caiu foi a humana. Nesse pecado humano, a raça que caiu foi a humana. Falando em contraste com o pecado divino, dos anjos. Então quem teria que pagar pelo ser humano, na justiça de Deus, era o próprio ser humano. Mas como, se todos são culpados? Como? Não há como pagar. Aí o Filho de Deus foi oferecido para se fazer humano, sem deixar de ser Deus. Não podia deixar de ser Deus, Ele é Deus, mas se fazer humano sem deixar de ser Deus.
E ao se fazer humano, ele sofre as condenações de todos os homens, sozinho na cruz. Como eu disse semana passada, ele foi o único que clamou para não sofrer o inferno, mas não foi ouvido. Ele sofreu o inferno. A eterna condenação Jesus sofreu na cruz, para que o nosso clamor fosse ouvido. Percebe então que maravilha, irmãos, nessa lição? É nesse sentido que Daniel está usando a palavra a tua justiça. Segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira. Deus fez a sua justiça. Qual é a justiça? Para perdoar o culpado, o inocente morreu no lugar. O seu filho se fez homem. E um ser humano, puro, justo, de Deus, morreu no lugar dos culpados. O justo no lugar dos pecadores. O justo pelos injustos. E nós então, confiando na justiça, o que é a justiça aí no caso? Juízo, condenação? Não, os benefícios da graça, as promessas de Deus, de perdão e salvação. Então ele está agora considerando a garantia dessa redenção. É Deus quem garante, segundo todas as tuas garantias, todas as tuas promessas, todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo nome. Outra lição aqui de Daniel é no uso do pronome indefinido todas, né? Segundo todas as tuas justiças, contrastando com o pronome possessivo nosso. E aqui não é para dizer que eu entendo português, não, é porque é necessário a compreensão aqui, né? A gente tem que entender a linguagem, porque Deus usa a linguagem. É como se Daniel estivesse dizendo: todas as tuas promessas, todas as tuas misericórdias são maiores do que todos os nossos pecados. Segundo todas as tuas justiças, que eu já expliquei para vocês, ou seja, todos os teus favores, todos os teus benefícios, todas as tuas misericórdias, todas as tuas promessas de perdão, salvação, livramento, nova vida, elas são maiores do que todos os nossos pecados. Isso aqui é maravilhoso. Veja que ele vai dizer, se referir aos nossos pecados mais na frente. E por isso lemos em Lamentações 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso aqui é maravilhoso. É Deus que garante a redenção. É Deus que garante a redenção. Agora, preste bem atenção aqui agora. Um Deus tão grande, bondoso, misericordioso, agindo com ira e furor contra o povo, porque ele usa isso, segundo todas as tuas misericórdias, apaga a tua ira e o teu furor. Olha as expressões, dando a ideia de gravidade, ira e furor. Como pode um Deus paciente, perdoador, bondoso, misericordioso, gracioso, com ira e furor? O que é que Daniel está fazendo? Reprovando o Senhor. A gente está aqui há 70 anos nesse sofrimento. O Senhor exagerou na dose. É isso que Daniel está dizendo? Não. Ele, como nós já vimos em outras pregações, na própria visão geral do capítulo 9, Daniel reconhece em todo o tempo: o Senhor é justo em tudo que está fazendo, e nós ainda não recebemos tudo que nossos pecados merecem. Daniel reconhece isso. Mas Daniel aqui faz essa referência aí, furor, para reprovar o próprio povo, como quem diz bem assim: a nossa rebelião é tão grande que foi necessário que o Senhor usasse dessa severidade. Deus gracioso teve que ser tão severo por nossa rebelião, não porque Ele seja continuamente assim, agindo com essa severidade. Eu disse semana passada, salvo engano, em algum sermão passado, que o problema do inferno não é que Deus não está lá, é que Deus está lá sem graça, não foi?
Então lá Deus vai ser eternamente castigador, somente. Não que Deus mudou, não que Deus seja mau, mas é porque a rebelião exigiu essa severidade. E como o próprio filho dele foi rejeitado pela incredulidade, pela soberba humana, pela rebelião, então vai continuar todos lá pagando eternamente os seus pecados. E então, por fim, Daniel considera o Monte Santo por ser o lugar onde Deus escolheu para ser adorado. E aqui eu só quero lembrar, infelizmente não vai dar tempo de explicar tudo de novo, lembrar para os irmãos, quando nós estudamos Êxodo, exposição em Êxodo, e falamos do Monte Sinai em contraste com o Monte Sião. Ali tem duas linguagens. Deus nunca deixou de ser gracioso, porém, Deus de propósito se revela com todo aquele espetáculo no Monte Sinai, para dar a sua lei. Não que a sua lei seja ruim, nada disso. A sua lei é santa, justa e boa, mas para mostrar que nós somos pecadores. E aquele espetáculo no monte eram com raios, trovões, relâmpagos, bem piores do que os de ontem, viu? Bem piores. Aquele de ontem eu acho que era só brincadeira. Era um negócio terrível. Para que o povo se conscientizasse da dignidade de Deus, de quem ele era, o povo, diante de um Deus Santo. É terrível estar diante desse Deus Santo. E o Monte Sião é onde Deus promete, então, perdão no seu Filho Jesus. Essa é a ideia. Portanto, é um monte cuja mensagem é aliança, eleição, salvação, perdão, reconciliação. E é o que Daniel considera aqui, para finalizar essa parte. Ele fala do Monte Sião, do Santo Monte, para dizer que ele depende do favor divino somente, de nada mais. Então ele diz: o teu Monte Santo, o Senhor está agindo com ira contra o teu povo, no teu Monte Santo, mas o Monte Santo é o monte de reconciliação, de perdão, de salvação, e eu dependo disso somente. Eu não dependo de outra coisa a não ser do teu favor. Olha como o clamor dele é uma oração racional, com muito conhecimento bíblico e teológico das doutrinas, né? E ele segue então relacionando a dignidade de Deus com a do povo. Que sentido? Veja, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo pó próprio para todos os que estão em redor. Para vocês entenderem isso, eu já introduzi, mas eu preciso fechar, senão vocês não concluem o raciocínio. Eu já falei que Deus revelou a si mesmo como um Deus digno, e que o povo estava em pecado. E Daniel, então, na oração até ali, considerava: olha, Senhor, o Senhor tem um nome digno. Então, nós estamos perdidos, se o Senhor só olhar para nós, porque nós só temos culpas, nós só temos corrupções, e nós agora dependemos que o Senhor zele pela dignidade toda. Mas aqui agora, ainda com esse tema, só que com um outro ponto, ele está fazendo essa mesma relação, agora mostrando da seguinte forma: Senhor, nós nos rebelamos contra Ti, e o Senhor nos desprezou a opróbrio, que é vergonha, humilhação, de todos os povos em redor de nós, todos. Só que o Senhor colocou o Teu nome em nós, nos deu a elevadíssima honra de colocar o Teu nome em nós, de maneira que tudo o que era conhecido a nosso respeito tinha a ver com o Deus que nos escolheu. Então, toda a humilhação que nós estamos sofrendo por culpa nossa, o Senhor também está sendo humilhado. O Teu nome está sendo desonrado. E essa relação que Daniel faz é importante para ele chegar no seguinte ponto: então não nos destrua, Senhor, porque nos destruir vai fazer com que o Teu nome, a dignidade com a qual o Senhor se revelou, seja completamente anulada. E nós sabemos, não é o que o Senhor quer, porque o Senhor é fiel.
Então agora restaura o nosso nome para restaurar o teu. Vocês estão entendendo essa relação? Em outras palavras é isso. Restaura o nosso nome para restaurar o teu. Nos livre das nossas vergonhas. Foi o nosso pecado mesmo. Foi a nossa iniquidade e a dos nossos pais que se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os povos. E nós estamos numa relação inseparável. Nosso nome, a dignidade dele não é teu, mas nos restaura. E aí ele finaliza exercitando-se na confiança e ensinando a igreja de todas as épocas a se exercitar na confiança, na luta contra a descrença, a desconfiança, quando ele encerra assim: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu povo, do teu servo, aliás, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Vocês viram agora o nome? Por amor do teu nome, por amor do Senhor, por causa do Senhor, restaura. Porque eu estou considerando aqui esse exercício dele, da confiança dele, e nos ensinando a exercitar. Porque chegar a um ponto como esse, de olhar assim, olha, de reconhecer, olha, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém vergonha para todos os que estão em redor de nós, a pessoa poderia concluir com desânimo, sem esperança, com incredulidade. Eu não tenho mais, olha, foi tanto pecado, é como se a pessoa dissesse isso: foi tanto pecado que eu não tenho mais esperança para orar. Mas ele não encerra assim. Olha como ele encerra: agora pois, ó nosso Deus, o clamor, o perdão, ouve. Vocês percebem? Ele está fervoroso. Ele está se exercitando nessa confiança. Deus ouve. E eu insisto, eu persevero. Só que tem um outro detalhe, irmãos, importantíssimo, que está no livro inteiro. Principalmente quando Daniel vai ser condenado à cova dos leões. Essa oração de Daniel 9 não é apenas um horário nem um dia de oração. Daniel orava já há 70 anos assim. 70 anos. Quanto tempo tem que você está orando por alguma coisa? Daniel estava orando há 70 anos. Lá na condenação à cova dos leões, a gente conhece a vida de oração de Daniel. Ele abria a janela do seu quarto, tinha costume de fazer isso, se dirigia certamente para Jerusalém, cumprindo 1 Crônicas. Se o meu povo estender a mão para cá, para orar, né? Para lembrar que ele não era Babilônia, ele era Jerusalém. Mas com o entendimento espiritual que aquela cidade lá significava uma pátria muito maior, como Hebreus 11 explica. Eles buscavam algo muito maior, uma pátria celestial, mas que estava sendo representada por aquela, então por isso que ele ora. E fazia isso 3 vezes ao dia, não uma oração rápida, como às vezes a gente faz no café, no almoço, no jantar, e às vezes nem orou mesmo de verdade. Só fechou os olhos: Senhor, obrigado pelo alimento, quase já. E se não comeu antes para orar depois? Não é assim? Nossas crianças não digam, né? Naquele afã de pegar comida, né? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Ou melhor, a verdade aqui, a mensagem. Daniel tinha uma vida de oração, e pelo que ele orava? Para não ser Babilônia e não estar na Babilônia, pela redenção, pela restauração, pela oração que certamente deve haver em mim e em vocês hoje, para que esse mundo passe e Jesus volte e a gente vá para novo céu e nova terra. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O mundo está um caos e eu ainda sou pecador, eu perco paciência, eu caio, eu fraquejo, eu peco aqui e ali, eu ainda sou pecador, um homem sujeito às mesmas paixões. Eu não quero essa vida, eu quero ser santo, impecável e amar o Senhor verdadeiramente. E Daniel está com esse anseio. Então ele encerra exercitando a confiança em si mesmo, com uma oração fervorosa, confiando que Deus ouve, e por isso ele está mostrando aqui: eu não vou desistir. Ouve, Senhor, eu confio que o
Senhor, ouve o teu servo. Mas são 70 anos, não importa, eu oro 80, eu oro 100, quanto Deus me der de vida. Não é, irmã Deise, 100 anos, está chegando. 3. Hã? 103? 103 anos. Ouve as súplicas, os clamores por perdão, ouve, Senhor, e perdoa. E sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o rosto. Mas já que eu não mereço, e o que eu mereço é condenação, e o meu povo também, por amor do teu nome, porque o Senhor colocou o teu nome em mim. Vamos trazer para os nossos dias, Senhor, o Senhor colocou o teu nome, o nome do teu Filho em nós, Jesus Cristo. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, Senhor, restaura a nossa igreja na pureza, na comunhão, no amor, na santidade, na obediência, na adoração, na alegria, na reverência, no prazer, na vida cristã. Restaura, por amor do teu nome, porque todo mundo está vendo, nós somos cristãos. Faça isso em nós não merecemos, só condenação, mas faça isso em nós, por amor do teu nome. Porque o teu nome está em nós somos cristãos. É essa oração, é esse clamor. Então, com essa consciência da dignidade de Deus, regendo todos os pensamentos e sentimentos, você clama, não tem outro resultado. Porque você sabe quem é Deus, sabe o que Ele é, sabe da sua justiça, ira, severidade, mas sabe do perdoador, do gracioso, do bondoso, do misericordioso. E você se exercita na confiança, clamando, humilde, Senhor, o Senhor não é obrigado, não. E nós não merecemos nada, não. Nós sabemos disso, que merecemos, nada de bom. O que merecemos é condenação. Se o Senhor nos punisse 100 vezes mais, como disse Calvino, estava certíssimo. Mas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por amor de Deus. Então, Daniel demonstra fervor com as palavras, dá exemplo de súplica perseverante, oferece a Deus os seus desejos por urgência. E essa é a lição que fica para nós. Então, nós concluímos dizendo que o perdão tem que ser implorado com esperança alegre, como nós vimos, consideração ou considerando a dignidade de Deus, reconhecendo a nossa indignidade, certo de que Deus garante a sua redenção e sentindo-nos honrados por termos o nome de Deus e exercitando a nossa confiança nele. Essa foi a lição de hoje. Então, guardemos algumas aplicações. Primeiro, imploremos para que Deus nos faça carregar o seu nome e termos a honra de sermos chamados povo de Deus, apesar de não merecermos. Imploremos, Senhor, deixa eu carregar o teu nome. Me faça ser cristão na vida, na prática, não só de palavras. Me dá essa honra de carregar o teu nome. Para que quando alguém chegar aqui, olhe e diga bem assim: como essa igreja é crente, aqui agora eu vi diferença. Como essas crianças são crentes, como essas crianças adoram a Deus, respeitam o pai por amor a Deus, respeitam a mãe por amor a Deus, por amor a Jesus. Como elas conhecem tão bem da palavra, como elas têm vida de oração, como elas têm reverência no culto, respeito, como elas são crentes. Em nome de Deus, em nós. Imploremos então, Senhor. Mas tem que ser começando com os adultos, porque para que as nossas crianças sigam o nosso exemplo, nós temos que dar exemplo, né? E se a gente está dando exemplo de falta de reverência, falta de clamor, falta de santidade, elas vão seguir o exemplo. Então, para não sermos hipócritas, comecemos conosco mesmo, Senhor. Nós, os adultos, o conselho, o diácono, comecemos com nós, os pais, as mães, os pais, como fala o pai, né? Imploremos, Senhor, nos dê a dignidade do teu nome em nós, uma vida nova, um novo nascimento, um novo proceder. Segundo, imploremos para que Deus nunca nos deixe sermos expostos como motivo de zombaria do mundo, para o nome de Deus não ser desonrado. Esse é o objetivo, para o nome de Deus não ser desonrado. Então imploremos, Senhor, não deixa nosso nome ser exposto. Nós caímos mesmo, pecamos, mas não deixa, Senhor.
Não deixa que o pecado prevaleça aqui. Né? Aconteceram tantas coisas nesses 8 anos de igreja, tantas coisas, como o Pablo orou, né? Nós fizemos apresentamos o orçamento. Meus irmãos, na reunião do conselho na sexta-feira à noite, eu estava incrédulo quando eu vi o resultado. Eu estava incrédulo, né? Quando eu vi assim, porque nossa previsão orçamentária no passado, por tudo que aconteceu, eu disse: rapaz, a igreja não passa de janeiro. Não era eles. Aí eu sempre me lembrava porque eu lembrava ele. A igreja não é assim, é Deus quem conduz e tal. E aí nós chegamos a 92% do orçamento. Eu digo: rapaz, Deus foi misericordioso. A igreja se sustentou, chegamos no final do ano e estamos já no outro. E vida que segue. Apesar do PT e do STF. Meus irmãos, a igreja já passou por Roma, já passou antes disso pelo Egito, pela Babilônia, pela Síria, pelo Império Médio Persa, pela Grécia. Aí, depois de Roma, você acha que a igreja vai parar de continuar? Eu não vi o vídeo ontem que me apareceu, o camarada dizendo assim: o cristianismo vai ser escolhido como opção de vida e prática em toda a terra. Isso é inevitável. E eu pensei naquilo, a Bíblia fala disso, né? Ela fala que o Evangelho vai ser pregado em todo mundo, ainda que a iniquidade aumente. Então são duas coisas que vão acontecer: a iniquidade aumenta, mas o Evangelho também aumenta. E onde abundou o pecado, super abundou a graça. A gente perde isso de vista e começa a criar uma visão incrédula. Não, onde abundou o pecado, só abundou o pecado e acabou a graça. Não é isso que a Bíblia diz. E eu não vi o vídeo todo, mas já pensei nessas coisas. Não tem caminho, é um caminho sem volta, não tem outro resultado. O cristianismo vai avançando. Ele vai avançando. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A graça é superar o dor sobre o pecado. Jesus não veio destruir porque todos já estavam destruídos. Ele veio salvar. E a sua salvação é poderosa mesmo. Então, imploremos para que Deus não nos deixe ser zombado e nos renove, nos refaça. Mas eu citei a coisa financeira, mas muito mais. É a vida mesmo com Deus. A vida com Ele. Se tiver alguma queda aqui, Deus já nos usar para nos tratar um ao outro e logo restaurar a igreja, a vida, a pessoa, a comunhão com Ele, mas não sermos motivo de zombaria. Imploremos por isso, porque se formos motivo de zombaria, o próprio Deus estará sendo zombado. Essa deve ser a nossa preocupação. E por último, imploremos, preste bem atenção, para que o Espírito Santo nos governe de tal forma que glorifiquemos o nome de Deus em tudo, até o grande dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito quem nos governa. Então imploremos por isso. É o Espírito quem governa o seu Filho. Ontem eu conversava com alguns irmãos ali na sorveteria do Gai, e a gente falava o seguinte: olha, não basta a gente fazer tudo correto em casa, com nossos filhos, como pais, etc. Não basta. Se não tiver vida de oração, não haverá como os nossos filhos serem transformados. Não é porque Deus depende da nossa oração, é porque Ele decidiu agir de acordo com ela. Por isso que Ele nos ensina: invoca a mim, né? Me peça isso, pedir e dar-se-vos-á. Mas me peça isso. Ele ensina o que pedir, Ele ensina como pedir, Ele fica guardando. Me peça que eu dá, né? E é com perseverança. 70 anos Daniel passou e nem viu o final. Então, com perseverança, conversão dos nossos filhos. É preciso implorar para que o Espírito Santo governe a vida das nossas crianças. Olha, eu estou ensinando, mas Senhor, que o Teu Espírito entre nessa criança e domine essa criança e faça ela se converter. Mas não porque eu estou impaciente, não, porque por causa do Teu nome. E que eu viva então glorificando o Teu nome, meu filho também, a igreja toda, até o dia que Jesus voltar.
o dia que eu mais aguardo, o que eu aguardo. Façamos isso e Deus certamente nos ouvirá, porque Ele é um Deus misericordioso. Vamos de pé, vamos encerrar orando e cantando ao Senhor. Salmo 5, as estrofes 1 a 5.